Olá, vamos para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Respondendo a perguntas que são feitas nas abordagens de evangelismo, na pregação do Evangelho, mas também assuntos de estudos bíblicos, né? E a pergunta de hoje é: por que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, enquanto aceitou a de Abel e a oferta? No início da minha conversão, nos primeiros 4 anos, eu participei de estudos na escola bíblica dominical que falava sobre a oferta somente, né? E não sobre a pessoa, que Deus havia rejeitado a pessoa, somente o motivo porque Deus não aceitou a oferta. Então, no estudo dizia que é porque Caim ele ofereceu algo assim de maneira descuidada, sem amor, sem zelo, né, sem uma dedicação ali. Ele simplesmente pegou uma parte daquilo que ele colhia e foi lá e ofereceu para Deus e Deus não aceitou. Mas nós vamos avançar um pouco mais e entender, né, que é um motivo relacionado à pessoa de Caim que levou ele a oferecer uma oferta descuidada, né? Porque a palavra diz que Abel ofereceu das primícias do rebanho, das ovelhas que ele cuidava, né, daquilo que ele fazia, e ele foi aceito e a sua oferta. Mas por que um foi aceito e o outro não? Então é a questão da intenção, né? Qual que era a intenção de cada um? A Bíblia ela não deixa claro de quem partiu essa ideia, né, de eles oferecerem uma oferta, e se partiu de Deus ou se partiu deles. Mas nós podemos assim tirar algumas conclusões, né? Não afirmar categoricamente, né, de quem que partiu, porque a Bíblia não se refere a isso. Nós não podemos acrescentar nada à Bíblia, né, além daquilo que ela fala. Mas nós podemos compreender, né, através do contexto daquilo que foi escrito, nós podemos entender, ganhar um pouco mais de entendimento. E dois pontos, né, duas situações que são chaves, que são marcantes, né, ali para brotar essa intenção do coração de cada um deles, foi quando Adão e Eva caíram, desobedeceram, e eles rapidamente, precipitadamente, coseram folhas de figueira como vestes, né? Quando eles perceberam que estavam nus. E aí a palavra diz que Deus ele os vestiu de pele de animal. E veste na Bíblia ela representa justiça, né? Justificação. Então ali Adão e Eva eles foram justificados terrenalmente ali, né? Para viverem na terra até se cumprirem os seus dias. Então ali aquela roupagem de pele de animal foi uma espécie de justificação terrena, né? Não uma justificação celestial, mas uma justificação terrena. Então houve ali, né, o sacrifício, né, pelo menos a morte no mínimo de um animal para que Deus fizesse vestes para eles, né? A Bíblia não se refere quantos animais, só diz de animal, né? Mas pelo menos um animal foi sacrificado, né? Então, quando eles passaram adiante para Caim e Abel, que eles passaram, que eles viveram todos os acontecimentos anteriores, então Abel se atentou para esse detalhe. Abel se atentou que através do sacrifício animal o homem poderia ser redimido. Então Abel se preocupou com a redenção. Ele sonhava com a redenção do homem. Isto inclui a humanidade, né? Inclui os seus pais. Então ele criava animal em uma época em que não havia comércio de carnes e nem mesmo
né, o homem se alimentava de carnes ainda, né? Começou a se alimentar de carnes depois do dilúvio. Aí Deus ordenou a Noé que o homem podia se alimentar de carne. Então é um detalhe também interessante, né? Que Abel ele não se esforçava muito, porque a terra produzia a comida, a pastagem para as ovelhas, a água, né, brotava dos mananciais, formava rios, e as ovelhas comiam, né, pastavam, se alimentavam, e ele somente cuidava ali, acompanhava, né? Então não tinha ali tanto trabalho, tanta dedicação, tanto esforço, mas já Caim tinha, né, um trabalho ali árduo, é, baseado no que Deus ordenou para Adão, né, que ele viveria do suor do seu rosto, de fadigas, né, comeria o seu pão e a terra produziria cardos e abrolhos. Então o Senhor, na sentença que ele deu para Caim, eu não estou citando os versículos para que você tenha esse toque aí, vai lá, como um incentivo para você ler a Bíblia, parar nessas passagens e meditar sobre o que está sendo falado, né? Então, como um incentivo. E então, Deus, ele deu uma sentença para a serpente, uma para a serpente, uma para Eva e uma para Adão, né? E para Adão ele disse: maldita é a terra por tua causa. Então Caim ele focou nisso, ele se preocupou com a terra e não com a redenção. Ele queria um certo assim domínio, né? Queria dominar a terra, porque algo foi plantado no coração dele que, né, talvez ele seria alguém especial, né? Que seria alguém escolhido ali por Deus para realizar algo especial, mas aí com o nascimento do seu irmão, então surgiu essa dúvida e daí veio, né, essa atitude aí deles oferecerem uma oferta para tirar a dúvida quem que era dos dois, né? Na verdade não era nenhum dos dois, né, o que eles pensavam, mas pelo menos eles fizeram isso e Abel foi aprovado, né? A sua oferta foi aprovada, mas ele não era quem eles pensavam, né? Quem eles pensavam veio muito depois, né? E então ele se atentou para esse detalhe da questão da maldição lançada sobre a terra. E uma prova assim que a gente pode, né, deduzir isso, que a gente pode tomar isso como base, é a questão de quando ele tomou para si uma esposa e ele teve um filho, pôs o nome de Enoque, fundou uma cidade e colocou o nome do seu filho, né? Então ele sonhava ali com a terra, ele sonhava com dominar a terra, né? Se livrar da maldição para que pudesse dominar sem ter que ter todo esse trabalho, toda essa dedicação, esse suor, né? Essa fadiga. E né, nessa época havia essa expectativa, né? De que algo pudesse ser feito para reverter isso. A prova disso é que quando Noé nasceu, o seu pai Lameque falou algo a respeito de Noé e disse: este, enfim, né, nos dará descanso das nossas fadigas e dos nossos trabalhos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, olha só, né, veja uma expectativa ali de que alguém ia mudar essa situação do homem, né? Então era uma preocupação ali com as coisas terrenas e não era uma preocupação com as coisas celestiais, né? O apóstolo Paulo no livro de Colossenses, se não me falha a memória, no capítulo 3 ele diz: buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, buscai e pensai. Então, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, essa é uma confirmação a mais, né, que nós temos dessas duas linhas, daqueles que buscam dominar sobre a terra,
exercer domínio e daqueles que encaminha, né, a sua vida e a vida das pessoas para a busca das coisas que são espirituais, das coisas que são celestiais. Pode parecer que não tem nada a ver mais conosco, né? Afinal, foi lá no início, né? Aproximadamente aí próximo de 6.000 anos atrás, e aí aparentemente não tem mais nada a ver conosco, Caim lá no passado, né? Mas ainda tem uma advertência, no livro de Judas a respeito das pessoas que dissimuladamente se introduziram no meio dos filhos de Deus, né, e passaram a agir de maneira enganosa. E aí um dos versículos, eu creio que você vai ter esse desejo de ir lá ler o livro de Judas, né, com calma, e também tocar nisso. Não vou citar dessa vez o versículo, está lá na epístola de Judas, que fala, né, que estes, eles prosseguiram pelo caminho de Caim. Está falando sobre pessoas infiltradas no meio do povo de Deus, né, exercendo liderança, exercendo influência sobre as pessoas, e que estes prosseguiram pelo caminho de Caim, e eles se precipitaram no erro de Balaão, movidos pela ganância. Então são dois personagens lá do passado, né? Balaão, depois, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, que ele foi chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, né? E ele foi seduzido pelas riquezas, os presentes que foram oferecidos para eles, e ele introduziu, né, o pecado ali no meio do povo de Israel, e ele se precipitou no erro, né? E aí traz esse alerta, não somente com relação a Balaão, mas principalmente com relação a Caim, né? Embora muito distante, mas ainda está presente na natureza humana, nos instintos do homem que foi formado lá no início, né? No caráter, na personalidade. Isso vai se estender. As coisas que foram estabelecidas lá em Gênesis, que elas foram plantadas lá em Gênesis, elas vão permanecer até o final dos tempos. Então isso é muito importante da gente saber, é muito rico, né? E eu espero que você tire proveito disso, que tenha um interesse aí, né, de buscar mais conhecimento, questione, né, a sua liderança sobre o assunto, busque mais conhecimento. Tenha essa liberdade, né? A intenção aqui não é criar nenhum tipo de divergência, né, de debate, mas é de a gente levar a gente a se aprofundar mais, criar raízes na palavra, né, no Evangelho, porque nós somos propensos a preencher com outras coisas que não é propriamente dita a revelação da Escritura, né? Que a bênção de Deus em Cristo esteja sobre nós. Um abraço, até a próxima, e continue acompanhando o canal.